Sabe o que eu nunca entendi? Por que os personagens de desenho animado, sempre que tomam choque, aparecem os ossos? Vamos entender por que isso não poderia acontecer. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos dar continuidade ao sistema nervoso, parte 2. Vamos falar sobre as sinapses do nosso corpo. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios, como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. As sinapses, elas são zonas ativas de contato entre as terminações nervosas de alguns neurônios com outros neurônios, com células musculares ou células glandulares. Ela é composta de 3 grandes compartimentos: a membrana celular pré-sináptica, a fenda sináptica e a membrana pós-sináptica. Vale destacar que as células nervosas vão se diferenciar das demais células do organismo por apresentarem 2 características: a capacidade de conduzir sinais bioelétricos por longas distâncias sem que haja enfraquecimento do pulso elétrico e a apresentação de conexões com células musculares, lisas ou estriadas, glandulares ou outras células nervosas. Essas conexões, que são as sinapses, elas vão permitir que a célula conduza respostas aos músculos cardíacos, lisos e esqueléticos, glândulas exócrinas, neurônios pós-sinápticos, através da liberação de substâncias químicas específicas que são denominadas neurotransmissores. As sinapses, elas podem ser de 2 tipos: químicas ou elétricas. A função de cada tipo de sinal vai passar pela célula pré-sináptica e a pós-sináptica. Começando com as sinapses elétricas. Elas transmitem a informação instantaneamente de uma célula para outra, com uma transferência direta de corrente elétrica entre as células pré-sinápticas e pós-sinápticas. Elas são particularmente úteis quando a velocidade e a precisão na transmissão do impulso são fundamentais, como, por exemplo, o músculo cardíaco e no músculo liso. Se você não lembra sobre isso, vai ter uma aula sobre o sistema muscular em breve. Sendo assim, as células são simétricas, bidirecionais e têm baixa plasticidade. Significa que são características que vão implicar na informação para que ela seja sempre transmitida da mesma maneira. Quando há um potencial de ação em um neurônio, este é replicado para o seguinte sem ter alteração. Nada de ficar se eletrocutando aí para melhorar isso. Agora, as sinapses químicas, elas são bem mais complexas, porque elas vão utilizar os neurotransmissores, que vão mediar um sinal químico de uma célula pré-sináptica, passar pela fenda sináptica e ir para a célula pós-sináptica, e esses sinais químicos vão ser interpretados pela célula pós-sináptica. Essas sinapses, elas não são simétricas, elas são assimétricas. O que isso significa? Significa que elas não ocorrem necessariamente da mesma forma de um neurônio para outro. Elas podem ser também unidirecionais. O neurônio pós-sináptico, que vai receber a sinapse, ele não pode transmitir a informação para o neurônio pré-sináptico. O processo da sinapse química vai começar com o neurotransmissor sintetizando e armazenando esses compostos químicos em vesículas. Depois, um potencial de ação vai invadir a membrana pré-sináptica e a despolarização do terminal pré-sináptico vai provocar a abertura de canais de cálcio, dependendo da voltagem. Na sequência, vai ocorrer um influxo de cálcio pelos canais e esse cálcio vai fazer com que as vesículas se afundem à membrana plasmática. Com isso, esse neurotransmissor é liberado para a fenda sináptica através de uma exocitose. O neurotransmissor vai se unir aos receptores da membrana pós-sináptica e vai ocorrer a abertura e o fechamento dos canais pós-sinápticos. Depois disso, a corrente pós-sináptica causa potenciais pós-sinápticos exatórios ou inibitórios, que vão mudar a excitabilidade da célula pós-sináptica. Por fim, vai ocorrer uma recuperação dessa membrana vesicular da membrana plasmática. Lembrando que as sinapses excitatórias e inibitórias vão ser abordadas em outra aula. Esses neurotransmissores, que vão ser transmitidos de células para células, são moléculas relativamente pequenas e simples. Elas podem ser secretadas por diferentes neurotransmissores. Cada substância química cerebral funciona em áreas bastante espalhadas, mas
específicas dentro de cada cérebro, e elas vão ter efeitos diferentes dependendo do local de ativação. Pra você ter uma ideia, tem cerca de 60 neurotransmissores que já foram identificados e classificados em 4 categorias. Os colinas, das quais a acetilcolina é a mais importante, as aminas biogênicas, que é a serotonina, a histamina, e as catecolaminas, que é a dopamina e a norepinefrina. Os aminoácidos, que são os glutamatos e os aspartatos, que são transmissores excitatórios bem conhecidos, enquanto o ácido GABA, a glicina e a taurina são transmissores inibitórios. E as neuropeptídeos, que são formados por cadeias mais longas de aminoácidos, como uma pequena molécula de proteína, e a gente sabe que tem mais de 50 deles, que podem ocorrer no cérebro, e muitos deles são implicados na modulação ou na transmissão de informações neurais. Cada um desses neurotransmissores tem suas funções, e eu não vou falar de todos eles, porque são muitos, mas eu vou falar dos mais importantes. Por exemplo, a dopamina, que vai controlar os estímulos e controles motores em partes do cérebro. Quando os níveis de dopamina estão extremamente baixos, pode acontecer, por exemplo, a doença de Parkinson. Os pacientes, eles ficam incapazes de se mover. Algumas drogas alucinógenas podem agir na quantidade de dopamina do seu corpo. Nós temos a serotonina, que é um neurotransmissor que é incrementado por muitos antidepressivos, tais como o Prozac. Ele se tornou bastante conhecido por ser o neurotransmissor do bem-estar, e ele tem um profundo efeito no humor, na ansiedade e na agressão. Temos a acetilcolina, que controla áreas do corpo relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. Existem algumas drogas que podem melhorar isso. A noradrenalina, que é uma substância química que vai induzir a excitação física e mental e o bom humor. A produção vai ser centrada na área central do cérebro, que é muitas vezes associada com um centro de prazer do cérebro. O glutamato, que é o principal neurotransmissor excitante do cérebro, e ele é vital para estabelecer os vínculos entre os neurônios, que são a base do aprendizado e da memória de longo prazo. As enfelinas e as endorfinas, que são substâncias que podem ser encontradas em opiáceos, como as drogas heroína e morfina, e elas vão modular a dor e reduzir o estresse. Elas também podem estar envolvidas em mecanismos de dependências físicas. Vale destacar que atualmente a gente sabe que as sinapses elétricas e as sinapses químicas coexistem na maioria dos organismos e na maioria das estruturas cerebrais. Porém, a gente ainda está conhecendo detalhes dessas propriedades e a distribuição dessas modalidades na transmissão. Então a gente ainda sabe muito pouco sobre todo esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!